para a gente conseguir visualizar. Boa noite para vocês aqui no YouTube também. Deixa eu só conferir se está indo tudo ok. Para a gente começar falando desse assunto hoje, que é bem interessante. A gente vai falar sobre Jó, sobre o problema do mal, e vai ficar gravado também para você assistir depois e anotar e aprender, como eu já disse na primeira aula, tá? Você precisa anotar, você precisa anotar, tá? O conhecimento vem pelo ensinamento, pela palavra, mas é muito interessante que você anote tudo que você tem aprendido, tá? Hoje é Jó 42, 2 é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre ele em hebraico também, e a gente vai finalizar com Jó 42, 2, tá bom? Vocês que estão chegando aí no YouTube, pode dar o boa noite aí para nós, ou bom dia, não sei de onde você está me assistindo neste momento. A gente vai introduzir aqui falando um pouquinho sobre o problema de espiritualizar o conhecimento. É algo que a gente já vem falando aqui, tá? Espiritualizar o conhecimento e pensar que é função do Espírito Santo estar revelando para nós a mensagem. A gente tem, às vezes, pensado de forma equivocada, pensando ser função do Espírito Santo estar revelando para nós o que nós precisamos ensinar a outros, como professor de escola dominical, como um pastor, né? Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a revelação. A gente vai fazer uma pequena diferença hoje aqui sobre sermão e estudo, tá? São coisas um pouquinho diferentes e às vezes as pessoas não têm essa noção de sermão e estudo, tá? Tem muitas pessoas novas também chegando aqui no nosso canal, chegando aqui nos nossos vídeos. Eu quero me apresentar antes de tudo, tá? A gente vai estar conversando com vocês hoje sobre Jó, mas tem muita aula nossa aqui no YouTube, no Instagram também. Eu creio que mais de 500 vídeos gratuitos estão lá para vocês e por um objetivo maior, ensinar. Meu propósito é esse, para que vocês se especializem em algum assunto, que eu sei que é muito difícil encontrar assuntos e pessoas sérias ensinando na internet. A gente falou isso na live passada. Então eu quero me apresentar, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, eu sou casada, tá? Sou casada desde 2004, então tenho uma longa jornada aí, 2 filhos, tá? Tem a Larissa, 13 anos, e o Lucas tem 9 anos, sou mineira, sou caçula de 7 irmãos, tem 3 irmãos homens, 3 mulheres, eu sou a caçula ali. A minha irmã mais velha, ela também atua no Ministério da Assembleia de Deus, ela é esposa de pastor, e foi ela que trouxe o Evangelho para a nossa casa. Eu tinha 10 anos quando eu pisei na Assembleia de Deus, lá na cidade de Tarumirim, e só não fiquei ali na Assembleia de Deus por exigências ali de roupa e isso e aquilo. E eu fui crescendo, quando dava os 13, 14 anos eu fui para a Igreja Batista ali da mesma cidade. Então eu sou batista de formação, eu gosto muito da igreja ali, da doutrina batista, mas nada contra outras doutrinas, tá? Eu sou bastante, pessoalmente, tá? Para quem me conhece, sou bastante tímida, bastante antissocial também, isso é um problema, tá? Gosto de ficar sozinha, de preferência, com bastante silêncio ao redor. Então essa sou eu. Se você perguntar quem é a Luciana, para quem me conhece, eles provavelmente vão dizer
a mesma coisa, tá? Então é isso, gosto de ouvir pessoas, gosto bastante de ouvir pessoas, mas sem distrações. Gosto de olhar no olho, ouvir o que a pessoa tem para me dizer, mas uma pessoa de cada vez. Então começou a dar muvuca, muita festa, muita gente falando ao mesmo tempo, já não dá, tá? Eu já falei quem sou eu e eu gostaria também de conhecer vocês, né? Eu deixei um link no website www.maisebraico.com. Tem um link lá para você fazer um formuláriozinho para eu conhecer você. Por que você está assistindo esse vídeo, ao vivo ou gravado? Tem uma resposta aí dentro de você. E é bom saber. Eu preciso saber para quê? Para poder entregar para vocês aquilo que vocês estão buscando por aqui. Ah, mas irmã Luciana, você sempre fala de Bíblia, isso. Vamos imaginar que é uma padaria. Fácil de imaginar. É óbvio que você vai na padaria para comprar pão, mas tem aquele pãozinho recheado com doce de leite e coco que a padaria de vez em quando faz e você pode pedir para a padaria, olha, essa semana vocês não fizeram ali aquele pãozinho recheado. Então esse é o nosso objetivo, entender qual que é o pão recheado aí para vocês. O que vocês querem que eu traga aqui para vocês? Vários assuntos, eu estudei bastante, então eu tenho facilidade de falar para vocês aqui bastante assuntos teológicos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão querendo. Então nosso tema hoje é Jó 42:2. Será que realmente ele teve paciência? Então a gente vai falar um pouquinho sobre Jó. Ele é o protagonista da nossa live hoje. Boa noite para vocês que estão chegando aqui ao vivo comigo no YouTube, no Instagram. E quando nós falamos de Jó, muitas pessoas nem lê o texto de Jó, nem lê o livro todo, na verdade. E já fala, Jó é o pai da paciência, é isso? Paciência de Jó? Será que realmente ele teve essa paciência digna de ser pedida a Deus? Que eu tenha paciência de Jó, nós já falamos aqui, tá? Não podemos espiritualizar o conhecimento, esperar que Deus nos mostre, nos revele o que está escrito. O que está escrito, é para a gente ler e analisar, assim que funciona, tá? E a gente vai falar então dessa paciência de Jó. Hoje aqui a gente vai chegar nesse assunto aí. A diferença entre sermão e estudo. Estudar é você que está aqui agora, ouvindo pelo celular, em casa, na televisão. Tem muita gente que coloca na televisão, assiste, anota. Às vezes eu faço isso com outros professores. Estudar é fazer leitura, é buscar por respostas. O que aconteceu, como aconteceu, quem estava lá, por que aconteceu, onde essas pessoas estavam. Isso é estudar e é necessário para conhecer o texto e entender do que nós estamos falando. O que é o sermão? Muitas vezes vocês não encontram aqui no meu canal um sermão. Não é o nosso objetivo. O sermão é a junção daquilo que a gente estuda com a mensagem final para o ouvinte. Por exemplo, pode ser uma mensagem de consolo, é o que você ouve no culto de domingo, né? Por isso que tem a diferença lá, culto de estudo, culto de domingo. Pode ser consolo, exortação, pode ser um culto de vitória, incentivando os irmãos ali, ó, pega a pedra, vença o gigante. Eu já vou explicar para vocês o que é aquela pedra, um seixo, pontiagudo. Então, pode ser exortação, pode ser vitória, esse é um sermão. Pode ser persistência, shalom para vocês aí. Enfim, o texto tem todas essas mensagens, a gente já falou sobre isso, mas estude primeiro o texto para poder trazer essa mensagem. E essa mensagem, quem vai mostrar a necessidade da igreja para você, quem vai mostrar a necessidade da igreja para você, é o próprio Espírito Santo. A necessidade da igreja, mas quem vai trazer o sermão é você. Ah, mas como assim? Olha, eu estou estudando João capítulo 1. No princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós, ok. No meio dessa mensagem,
eu posso falar de esperança. Esperança da vinda gloriosa do Messias, aquele que já habita entre nós. Jesus está com você, você não está sozinho. É um consolo, mas eu sei o texto, eu estudei o texto. Então essa é a diferença de sermão e estudo. O que a gente tem aqui, muitas vezes? Estudo, tá? A maioria das vezes, claro que tem uma pitadinha de sermão, mas a maioria das vezes é estudo e eu creio que vocês já estão ligadinhos nisso aí. Boa noite para vocês aqui comigo no YouTube também. Jó é o nosso personagem de hoje, o nosso protagonista da história. Onde Jó viveu? Ele viveu, anota aí no cantinho aí, depois do dilúvio e antes de Moisés. Ele é um dos patriarcas. Ele cita até o dilúvio, se a gente procurar a gente vai encontrar, mas ele não menciona nada da lei que Moisés traz. Ele mesmo sacrifica por si e por seus filhos. A gente vê isso já no primeiro capítulo. E o que é proibido pela lei de Moisés. Então, às vezes você vai ler lá Êxodo, está bem antes, né, do livro de Jó. Jó está lá perto dos Salmos. Você vê em Êxodo, não pode sacrificar, você tem que sacrificar só no templo. E de repente Jó está sacrificando. Tem congruência nisso? Não tem. É porque os períodos que eles estão vivendo são diferentes, tá? Então ele sacrifica e algo que é proibido pela lei mais tarde. Jó viveu 140 anos, anota aí, 140 anos. Onde está escrito isso? Jó 42:16. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e filhas até a 4ª geração. Então Deus deu para ele bastante anos de vida para ver toda a reviravolta que ele viveu aí. Quem era Jó? Um coitadinho, um pobre coitado? Provavelmente um sheik, um príncipe muito rico. Fala-se de milhares de camelos, milhares de bois, milhares de muitas coisas. Ele é um homem de influência na sociedade. Ele diz no texto de Jó que ele se assentava às portas e falava, aconselhava as pessoas como um juiz. E ele diz isso o tempo todo. Eu sou bom de argumentação. Ele chama até Deus para argumentar com ele. Ele é bom de argumentações. Esse é Jó. Ele fala, argumente comigo. Com Deus, com o próprio Deus, né? E a resposta de Deus não é muito boa para ele não, mas uma das frases que eu lembro bastante quando Deus responde é: onde você estava quando eu criei o fim e tudo mais. Deus não é alguém bom para chamar para argumentações, não. Então ele sabe fazer suas defesas. Jó, ele foi atacado pelos amigos que vieram visitá-lo. Amigos impertinentes. Põe essa palavra na frente aí. Amigos impertinentes que pareciam mais inimigos. Gente, eu quero convidar vocês aí, faz um print aqui da tela com flores aqui, ó. Uma roupa toda florida aqui. E me marca lá para ajudar, tá? O canal crescer. Luciana, _mais hebraico. Me marca, reposta aí. Aprendendo aqui sobre Jó com a Luciana. Os amigos de Jó não eram amigos de fato, companheiros na sua luta, não. Os discursos deles é dividido em 4 blocos ali, os discursos no livro de Jó. Jó fala, um deles argumenta, o outro fala, Jó argumenta. Então tem 4 blocos ali, cada um falando uma vez, tá? Se você dividir isso. Irmã Luciana, tem onde eu aprender sobre isso? Tem, tá? Tem um curso chamado Examine, que na verdade é uma mensalidade que você paga. Lá dentro dessa plataforma tem o livro de Jó e a gente vai completar ele, que eu parei no capítulo 13. Então a gente vai completando esse livro de Jó. Mas a gente tem tempo, que se você fizer assinatura, o mínimo é 3 meses, né? Então tem tudo isso explicadinho, versículo por versículo no livro de Jó. Então os discursos dos amigos impertinentes de Jó fornecem uma resposta padrão para o mal.
Eles estavam vendo alguém que era muito rico e de repente perde tudo. Qual que é a primeira coisa que eles vêm dizer para Jó? Deus castiga o ímpio. Então você vai ouvir várias vezes os amigos de Jó. Às vezes a gente até abre a Bíblia lá aleatoriamente e abre lá, Deus castiga o ímpio. Tá? Não é uma afirmativa divina. São os amigos de Jó que estão julgando a situação de Jó, olhando por um lado meio distante da história. Porque no capítulo 1, Deus já fala que houve um diálogo no céu entre Satanás e Deus. E a pele de Jó estava em jogo, a moral de Jó estava em jogo. E Deus fala, pode ir. Mas Jó nunca soube desse diálogo, nós estamos sabendo. Ele não soube porque sofreu. Não foi pelos seus pecados, porque a Bíblia diz que ele era íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Então não era pelo pecado. E os seus amigos não viram o diálogo do céu e falaram, você está em pecado, teologia errada. Teologia errada. Se você está abençoado, você prospera. Se você sair da igreja, você vai ser amaldiçoado. Se você, não sei o que, você... Isso é a teologia dos amigos impertinentes de Jó. Eliú diz que os sofrimentos... Eliú, um dos amigos, diz que os sofrimentos são disciplina de Deus. Olha, você está sendo castigado. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa teologia? Teologia errada, pois o caso de Jó também não era esse. Ele era um homem rico, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Esse era o caso de Jó. Uma disputa lá no céu. E Jó realmente foi paciente? Já vai chegar aqui agora. E aí? Foi paciente? Diz para mim aí, foi ou não foi? O que você acha? Vamos abrir lá Jó 19, 20. Que tiver com a sua Bíblia aí, abra. Jó 19, 20. Diz que os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Ficou magérrimo. Só escapei com a pele dos meus dentes. Opa! Esse homem perde os dentes da boca. Esse é o nível de sofrimento. Esse homem teve paciência, a gente vai ver. Verso 17 de Jó 19, fala que ele estava com um mau hálito, fedido, repugnado, magro, sem honra. Jó 19, você precisa ler Jó 19 para ver as mazelas aí deste homem. Jó 19. Mau hálito, sem os dentes, é só um pouquinho do sofrimento dele. Só um pouquinho ali do sofrimento dele. Jó, ele começa pelos seus argumentos, pelas suas falas. Lá no capítulo 3, ele é muito pessimista. Jó, ele desenvolve uma atitude pessimista com a luta e com o sofrimento que está passando. Não é de paciência, mas pelo contrário, de pessimismo. Ele desenvolve a ideia de que a existência, própria vida, é má. Ele desenvolve esse pessimismo e assume uma visão tristonha da vida. Ele aposta no otimismo. Otimismo. Ele é pessimista, não tem paciência nenhuma. Jó acredita que a existência é feita de coisas más, que seria melhor nem ter nascido. Está escrito isso? Está escrito isso. Jó capítulo 3, eu vou ler um pedacinho aqui. Ele acredita que a felicidade é algo bem transitório e ilusório. Ele perdeu os filhos. Perdeu tudo que tinha.
E ele começa então a ter uma visão pessimista da vida. Ah, meu Deus, né? Que sofrimento. Ah, que sofrimento. Deixa eu colocar aqui Jó 3. Vamos ler um pouquinho? Vou ler aqui na nova versão internacional. Ele diz assim, ó. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia de nascimento. Pereça o dia do meu nascimento. E a noite que disse nasceu o menino. Transforma aquele dia em trevas. Deus lá do alto nem se importe com esse dia, não resplandeça luz sobre esse dia. Chame-nos de volta às trevas. E ele vai dizendo, seja aquela noite que eu nasci uma noite estéril, que não ouçam brados de alegria naquele dia. Amanhã, aquele dia, os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar aí as bestas feras. E ele vai. Versículo 11, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. E ele tem vários e vários argumentos nesse nível aqui. Vários e vários. Argumentos de um pessimista em sua luta e seu sofrimento. O problema do mal é chamado de teodiceia. Na teologia, o problema do mal. E quantos e tantos filósofos, teólogos, você encontra pessoas na internet tentando explicar o problema do mal. Não há explicação para o mal. Não há. Ah, mas isso aconteceu e eu perdi, e isso e aquilo. Teve um período aqui, em 2018, 2019, eu ajudei a formular um livro. Fui entrevistando as pessoas, foram 14 participantes. Alguns desses participantes do livro era um livro de testemunho, é um livro de testemunho. E alguns desses participantes eu entrevistei. Eu cheguei a entrevistar esses participantes. E uma delas, ela perdeu um filho de 3 anos de idade. Isso foi, na época, o menino já devia ter lá uns 20 e tantos anos, 30 anos, se ele tivesse vivo. E ela perde essa criança como? O sofrimento vem, né? Quando nós não esperávamos. Ele era um menino brincalhão, falava de tudo, aquela criança bem interessante, como se fosse um pequeno adulto. E ela estava lavando roupa no Brasil e ele passou no chão molhado e foi eletrocutado. Eletrocutado, acho que é isso a palavra. Ele morreu ali perto dela. Quando ela voltou, ele já estava sem vida. E ela fala desse sofrimento, desse período de dor, de como Deus vem curando ela, e fala desse período ali no livro. Como explicar uma coisa dessa? Como a mãe gerar o filho ali 9 meses, nascer aquela criança, todo o cuidado que a gente tem, quem é mãe aí sabe, com a criança no início da vida, para quê? Para depois, com 3 aninhos, ser tirado dela. Quem explica esse sofrimento? Não há explicação para um negócio desse. Como Jó perdeu 10 filhos, com certeza ali a gente vai salvar sim. Fique em paz. E como explicar o sofrimento? Não há explicação para o sofrimento. Não há. E ele declara então, que é um dos versículos mais bonitos, né? Jó 19, 25, quando ele fala que eu perdi tudo, eu perdi os meus dentes, a minha pele se cola ali, e eu tô fedido e tal. Quando chega no versículo 25 e 26, ele fala, mas eu sei que o meu Redentor vive. E no momento oportuno ele se levantará ao meu favor. Os meus olhos vão ser restaurados e eu vou ver a salvação.
Com os meus olhos eu verei. Eu vou ver esse dia chegar, mas ele não tem explicação para o mal. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele não tem explicação. Quem tem explicação não existe. Pode ser filósofo, pode ser quem for. Tem um filósofo que ele foi questionado uma vez com uma frase simples, né? O que é a vida? O que é a vida? Ele disse que não soube responder. Ele falou assim, a vida é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Mas realmente, o que é a vida, nós raramente teríamos resposta clara para isso. A vida, você pode classificar a vida como sendo muito boa. Ah, a vida é boa. A vida é isso e aquilo. Depende, sabe de quê? Do período que você está vivendo agora. Do seu ponto de vista hoje. Isso classifica o que é a vida para você hoje. Quando você é adolescente, você tinha uma visão da vida. Daqui 10 anos pode ser que você tenha outra visão da vida. Daqui 5 anos, daqui 1 ano, quando a dor chega, quando a miséria chega, você tem outra visão da vida. Então a vida, o que é a vida? O que é o sofrimento? Teólogos e pastores, filósofos lutam aí com essa resposta. E o livro de Jó traz um pouquinho dessa resposta, a gente vai falar lá no final. Jó 42:2. Chegamos no nosso tema. Yadat, Kol, Velô, Mesimá e Batser. Yadat vem de Adá, vem de eu sei. Tukol, que tem poder. De Kol, de tudo. Eu sei que tens poder de tudo. Jó 42:2. Eu sei que tudo podes e nenhum dos pensamentos e nem intenções pode ser cortado. Aqui o texto não diz nem as intenções nem o coração de Deus, não. Fala que nem as intenções nem os pensamentos pode ser cortado. Pode ser traduzido aqui de 2 maneiras, tá? Eu sei que tens poder em tudo, eu sei que podes tudo. É a primeira parte do versículo. Velô, mesimá e batser. E não, mesimá é pensamento, é intenção. Pode ser o pensamento, a intenção de Deus, ou pode ser o pensamento, a intenção de Deus. E batser, aqui vem uma frase, é uma palavra que diz cortar, como cortar o pé de uva, como cortar o acesso. E nenhum dos teus pensamentos pode ser dizimado, pode ser retirado. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser cortado, retirado. E nenhum dos pensamentos de Jó, nenhum intento de Jó pode ser retido do conhecimento de Deus. Então tem essas 2 maneiras da gente pensar esse texto. Nenhum intento do homem pode ser retirado do conhecimento de Deus. É muito bom a gente fazer planos. Eu andei fazendo uns planos aí ultimamente. Fiz planos. Quem é que não gosta de fazer plano? É tão bom fazer plano, né? Aí eu fiz meus planos. Dá certinho, gente. Quando a gente faz o plano assim, ó. Põe até na planilha. Pensa que o negócio fica bonito. Fica bom. Eu cheguei a fazer uns planos. Tava indo até bem. Durou 1 ano. Os meus planos funcionando para mim. No dia 16 eu vou contar melhor. A gente vai ter um eventozinho. Dia 16, online, gratuito aqui. Só que eu quero conversar algumas coisas lá mais privado com vocês. Então eu fiz esses planos, eu estou num processo de vida agora bem diferente daquilo que eu gostaria que fosse. Mas e aí? O que aconteceu? Eu fiz os meus planos, estava tão bom, bonitinho assim, ó. Igual em caixinha de presente, enroladinho, bonitinho. E alguma coisa barrou esses planos, porque os meus pensamentos não estão retidos do conhecimento de Deus. Quantas vezes a gente vai, planeja e tudo, e
A gente não espera a curva. Mas Deus sabe o momento da curva. Deus sabe. Sabe muito bem. E eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor pode. Mas nenhum dos intentos do homem pode ser retido do teu conhecimento e nenhum dos teus pensamentos pode ser cortado. Tudo que o Senhor disse é verdade e se mantém, né? Quantos de nós aqui já poderíamos testemunhar? Eu já fiz planos e saiu do jeito de Deus. Quantos de nós fazemos planos? Quantas pessoas mudam aí de lugar, mudam de cidade, que vai ser assim e vai e acontece a mesma coisa. Quando em 2004 eu cheguei aqui nos Estados Unidos, exatamente nesta cidade mesmo, onde eu moro agora, e eu cheguei aqui, só contar um testemunho bem pequenininho aqui para vocês. Eu cheguei, eu estava com 19 anos. Eu fazia parte do louvor da igreja batista lá. Eu fazia um programa na rádio. Tocava lá na igreja, né, um pouquinho, arranha um pouquinho aí de instrumentos. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pensei, falei comigo mesmo, não quero saber de nada de Deus. Por quê? Tudo que é de Deus ocupa tempo da gente. Aí eu vou ministrar. Não é só ministrar. Eu preciso preparar, né? Ah, eu vou frequentar uma igreja. Eu preciso de compromisso. Eu preciso estar disponível ali para aquele grupo, para aquela comunidade. Como pessoa, como servo, servindo ali aquela comunidade, servindo ali naquela igreja. Aí pensei eu, não quero saber. De fato e de verdade, não quero saber. E nisso meu marido, convenci ele também a não querer saber disso e dá nós. Trabalha, 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 igual colocar num saquetel furado. Eu cheguei a trabalhar de 6 da manhã até 1 hora da manhã. Teve uma época que a gente trabalhou limpando o restaurante. Quando o restaurante fecha, a gente ia lá limpar tudo. A gente tinha 3 restaurantes para limpar, às vezes 2, durante a noite toda. Então a gente começava 11 horas e ia até 7 da manhã. Né? Teve um dia que até dormi lá. Meu marido chegou, eu já estava dormindo em vez de estar trabalhando. Então a gente tinha esse compromisso e trabalhando e nada. Cadê o dinheiro que não aparecia? Cadê o dinheiro, gente? Que a gente veio para cá para ganhar, cadê o dinheiro? Foi aí que teve um dia o meu irmão mora aqui, são eu e mais 2 irmãos desses 7 aí, então somos 3 que moramos aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, tem um diácono da igreja, assembleia aqui, eu vou chamar ele para jantar aqui com a gente. Aí fizemos lá um prato especial, não sei o que era, não lembro, e ele chegou. Esse aí é o Zé Carlão, Zé Carlos. Chegou o Zé Carlos lá e chegou com violão. É interessante, né? Os crentes gostam de andar com violãozinho, as coisas. Chegou o Zé Carlos com violão e ele não sabia que eu era crente, meu irmão não sabia, porque já tinha muitos anos que ele morava aqui. Tô lá de boa. Nisso eu cortei tudo, cortei oração, cortei tudo. Queria nem contato com Deus, nem Bíblia. 2004. Foi aí que a gente já estava trabalhando e nada, trabalhava e nada, trabalhava e nada. Chegou o Zé Carlão, foi cantar um hino, do jeito dele, o violão sofre na mão dele, que ele é bruto, toca forte. E aí ele parou o louvor e falou assim, Deus falou comigo, Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Não sei se Deus tem saudade, não vou entrar nos méritos teológicos. A única coisa que eu sei é que aquela palavra doeu no meu coração. Porque eu sabia o tempo que eu estava sem orar. Eu sabia o tempo que eu tinha buscando e trabalhando, que eu não lia a Bíblia, não orava mais. Foi só aquela palavra, lá vai eu para a Assembleia de Deus.
E lá a gente ficou. Uma palavra, uma ministração mudou aquele sofrimento. Uma palavra. Então vamos lá, terminando aqui, a gente vai falar já um pouquinho sobre Jó e essa não paciência de Jó, né? Pelo contrário, ele viu tudo com um pessimismo muito grande, questionando a Deus, sendo insultado com teologias erradas pelos seus amigos impertinentes. Então tem um diálogo muito grande ali. E chega em Jó 42:5, que é o 42 é o fechamento de tudo, né? A gente já leu o 2 aqui. Eu sei que o Senhor tudo pode. E aí ele vai no versículo 5 e fecha para nós dizendo o seguinte: eu te conhecia só de ouvir. Às vezes a gente conhece Deus só de ouvir. Vou na igreja, ouço o testemunho, dou glória a Deus. Conheci só de ouvir. Mas agora, depois desse ciclo de sofrimento, depois das respostas que eu tive de Deus, os meus olhos te enxergam. É um nível mais elevado de intimidade. Eu conheci só de te ouvir. Quando você ouve alguém, você pode pensar que essa pessoa é alta, é baixo, é isso, é aquilo. Mas quando você vê pessoalmente, é diferente. Eu tenho 1,58 m, eu sou baixinha. Minha filha de 13 anos já está me passando. Eu sou baixinha. Então, muitas vezes, as pessoas me veem aqui na internet e imaginam que eu sou bem alta. Não, eu sou pequena. Eu sou uma pessoa pequenininha. Meu pai era baixinho, minha mãe é baixinha. Eu sou pequena. Mas, às vezes, ouvindo só, você não me viu. Você não conhece os detalhes, não sabe o jeito que eu ando. Você não sabe. Mas ele diz aqui, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Conheço a Deus agora pelas características de Deus. Ninguém precisa me dizer mais, não, eu estou vendo. O livro de Jó é uma verdade, é um fato. O homem pode viver uma vida espiritual plena, do início ao fim da vida. Pode, mesmo que a vida tenha altos e baixos, né? A vida foi espetacular para Jó. Foi. Contando o finalzinho ali, foi espetacular. E o seu fim foi melhor do que o começo. E Jó nos ensina que nós passaremos por lutas e que nós devemos superar essas lutas. E lutas que nem sempre nós vamos entender intelectualmente. Às vezes não iremos entender. Vai passar e vai sair, sem você entender. E a vida de Jó nos ensina que há uma repercussão dos nossos atos diários lá no céu. Tudo que fazemos como cristãos está sendo mencionado e guardado no céu. Mas, irmã Luciana, está escrito isso na Bíblia. Vamos lá? 2ª carta aos Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito, do corpo, ou bem ou mal. Quais têm sido as nossas intenções ao trabalhar para o Senhor? Deus é que sonda, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus sonda e vê tudo. A gente fala aqui bastante sobre Joabe, a síndrome de Joabe. Hoje eu estou sem aliança, mas eu estou casada, então só preciso comprar uma aliança menor, que o meu dedo ficou mais fino e a aliança não cabe. Então, quais têm sido as nossas intenções? Quando a gente fala em intenção, eu sempre lembro de Joabe. Joabe foi o supremo general do exército de Davi. E as intenções do coração de Joabe não eram boas, não foram boas.
Ele lutava, ele procurava vencer as batalhas por mérito, para conseguir chegar ao alto escalão onde ele queria chegar e tal e tal. Ele foi o primeiro a entrar em Jerusalém e conquistar a cidade. Ele entra pelos túneis ali e conquista para quê? Porque Davi disse, aquele que conquistar e entrar vai ser o general dos generais, vai ser o supremo. E ele foi. A intenção dele sempre foi essa, lutar em nome de Deus e nunca para Deus. Quais têm sido as nossas intenções? Deus sonda e vê tudo. Tudo que fizemos no ministério para Deus, até mesmo sentada ali no banco da igreja, batendo na porta, às vezes de outro irmão dizendo fofoca, né? Tudo que fizermos no ministério deve ser analisado, até mesmo por nós mesmos. Vamos passar uma lupa nas nossas intenções. Quais têm sido as nossas motivações, porque tudo tem uma repercussão lá no céu. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pastores, vocês darão conta das vidas que Deus tem colocado às suas mãos. Não frite a ovelha, não faça churrasco dela. Trate, cuide. Davi pegou uma ovelhinha, coitadinha, e fritou praticamente. Quem é? Betseba. E Natão, o profeta, diz, olha, você era para cuidar e você toma a ovelha e você mata e come. Cuide da ovelha, não faça churrasco das ovelhas. Cuide. Então nós aprendemos com Jó, tá? Que mesmo com Deus, nós vamos passar por tribulação. E às vezes as nossas tribulações podem ser mal entendidas. Nós passaremos por momentos difíceis, momentos de solidão. E que as pessoas e nem nós mesmos vamos ter resposta para o sofrimento. É verdade? Ah, por quê? Para quê? Não teremos. Esse é o livro de Jó. Ele nos ensina que como um homem sofrendo, angustiado, a ponto de ter uma visão pessimista da própria vida, ele passa e supera. Deus não veio ali cobrando dele, olha, hoje não é dia de ficar triste não, hein? Passa um batom e vai. Tá com sofrimento? Teve luto? Pela psicologia aí precisa do luto. Eu fiz um ano e 2 meses de aconselhamento cristão, que foi uma especialização. E dentro do aconselhamento cristão a gente estudou com bastantes professores, psicólogos, terapeutas. E a gente aprendeu que tem um período de luto. Um período que o sofrimento precisa ser digerido. Uma perca, um negócio mal feito, uma batida de um carro, que seja. Uma prova que a gente foi mal sucedido, uma escolha errada, precisa de tempo para ser digerido e assimilado, e Deus não está apressando esse tempo, não. Deus não está te empurrando, não. Tome esse tempo para você amadurecer. Então é isso, nós falamos sobre Jó, vai ficar gravado aqui no Instagram, no YouTube também. Semana que vem, tá? Deixa eu finalizar aqui já. Semana que vem a gente tem mais 3 lives. São assuntos interessantíssimos também. Se eu fosse você se inscrevia, ativava as notificações, porque conteúdos assim são geralmente para cursos pagos e aulas mais reservadas, e eu sempre falo para vocês aqui
que eu trago aqui para vocês gratuitamente e você precisa somente se inscrever para não perder. Então é simples assim, se inscreva, assista, compartilhe, nos ajude. Eu deixei alguns presentes, Shalom, Vilma, eu deixei alguns presentes. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui, gente, que eu leio aqui os comentários aqui também. Assuntos que geralmente são pagos, mas eu trago aqui de graça para vocês, tá? E eu sempre trago eles aqui como uma gratidão a Deus, tá? Porque o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? O conhecimento é a semente, e as sementes precisam ser, lançadas. E a Bíblia diz, você lança a semente. Onde essa semente vai cair? Boa terra, pedregulho? Eu não sei. A minha função é semear na vida de vocês. Semear. Às vezes é um puxão de orelha, às vezes é uma chamada para o estudo. Talvez essa é a minha função aqui, ministerial, tá? É isso, eu não sei nem explicar por quê, mas eu tô aqui lançando as minhas sementes. E deixei presentes lá nos stories do Instagram. Tem um livro lá que eu já coloquei e agora eu vou colocar outro livro, um PDF. Esse é bem interessante. Um PDF com a introdução do livro de Jó, o que a gente tem lá na Examine. Então é o PDF que eles usam lá na escola teológica. E eu vou colocar ele de graça para você, só a primeira apostila, mas ela já divide ali os 4 blocos que o livro de Jó traz, tá? Não tem muitos detalhes, porque lá na aula que a gente tem mais coisas. Mas o livro de Jó, detalhadinhos para você, eu vou colocar logo depois dessa live aqui, eu vou colocar lá o link. O de Paulo já está lá, eu vou colocar o de Jó. E com o PDF de Jó, eu fiz algumas coisas lá. Eu coloquei um formulário e nesse formulário eu fiz algumas perguntas bem pessoais. Como você me conheceu? Eu falei lá no início da padaria. Estou aqui para ministrar, para lançar sementes. Imagine que isso aqui fosse uma padaria, um lugar que você buscar pãozinho ali de manhã cedo, né? Que saudade que eu tenho das padarias do Brasil. Aqui tem, mas misericórdia, né? E muito caro, chega a ser $1 um pão, $1 dá quase R$ 5, né? Então tá difícil comer pão. E lá na padaria do Brasil tem aquela vitrine maravilhosa, que tem aquele pãozinho doce, recheado. Às vezes você chega lá para comprar, não tem. Aí você fala com o padeiro, olha, cadê aquele pãozinho? Você não fez essa semana? Né? No Brasil é assim. Então, aqui no canal, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Luciana, cadê aquele assunto? Eu gostaria de ouvir isso, gostaria de ouvir aquilo. Eu fico perguntando porque eu quero ouvir de vocês, tá? Eu quero ouvir o que vocês querem saber aqui. Então, já tem lá o PDF de Paulo, vou colocar a introdução do livro de Jó. E ele é muito rico, tá? Vem aqui pro Instagram, você que está no YouTube. Não está no Instagram, você que está no Instagram, vem por... Aí, a Renata Paixão é confeiteira, sabe o que eu tô falando aí. Você do Instagram vem pro YouTube também, que a gente precisa lá de ganhar mais seguidores lá. Estamos crescendo devagar na graça do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu colocar o meu PDF aqui para ver quais lives que a gente tem semana que vem. Dia 10, também 7 da noite, 7 às 8. Dia 10 a gente tem Por que os músicos são chamados de levitas? Ou porque os levitas são chamados de músicos da igreja. Então, levita e músico, né? Por quê? A gente vai falar sobre isso. Dia 12, que vai ser quarta, a gente vai explicar o ministério levítico segundo o Antigo Testamento. E os seus clãs, as suas tarefas, enfim. É uma área que eu domino, tem até um livro, se você não conhece, da porta de linha até a nuvem de glória.
tem um livro de 290 páginas explicando o tabernáculo minuciosamente. A gente tem um curso também com 10 módulos explicando todo o tabernáculo, todo o processo. Então, mais de 12 horas aí de aula explicando o tabernáculo, que está fechada agora as inscrições. Mas em breve a gente tiver um tempinho, a gente abre as inscrições aí. Por que não está aberta as inscrições? Por quê? A Estela é minha aluna, a Estela conhece. Dá um feedback aí, Estela. A Estela conhece. A Estela já estudou com a amiga minha aluna. Eu gosto de dar aula pessoalmente. Pessoalmente, eu vou lá, abro a turma, converso com cada aluno, ouço cada aluno, vai ficar salvo sim, né? Vai ficar tudo salvo. E a Estela já participou de alguns cursos meus, então eu gosto de preparar uma manhã ali e fazer aquele estudo com vocês aqui, ouvindo, parando e ouvindo, tá? Então tem alguns cursos gravados, que eu já gravei, que eu estou relançando, mas aí, quando tiver tudo prontinho, eu aviso vocês. Não está pronto ainda não. Mas essas aulas que são ao vivo, a gente vai fazer, mas eu não estou num período aqui propício para isso, tá? Mas bem assim, lá para setembro, outubro, a gente pensa nisso, de relançar e montar as turmas e fazer esses cursos explicando o que é, irmã Luciana, para quem que é esses cursos? Que você faz aí ao vivo, você faz mentoria, o que é? Esses cursos são especialização, tá? Não tem nada de curso aberto agora, só estou comentando mesmo, tá? É uma especialização para você que conhece, você já conhece da Sagrada Escritura, mas falta ali, sabe, o feijão, falta um bacon no feijão. Acho que eu estou com fome, né? Estou citando aí o feijão, o pão. Então é isso. O estudo, a especialização, você falar com propriedade no assunto. Então por isso que a gente traz alguns assuntos temáticos. Outra coisa que vocês procuram muito aqui é contexto e cultura judaica. O que a gente fez nessa live hoje foi contexto e cultura do começo ao fim. Falando sobre Jó, onde ele nasceu, que período, por que ele agia como agia, tá? Entregado de graça aqui para vocês. 10, 12, 14. E dia 14 a gente vai fazer a live o que é sabedoria e esse termo em hebraico. Interessante também, essa live é boa, não perca essas 3 próximas aulas. E durante essa semana a gente vai movimentando também aqui o YouTube, trazendo algumas aulas, algumas lives aqui também. Estou ao vivo, Sérgio, boa noite, Sérgio meu aluno também, Deus abençoe. A gente já está terminando aqui, mas vai ficar... Sérgio chegou atrasado de novo, Sérgio? Deus abençoe. Dia 16 a gente vai ter porque o hebraico revela. É um tema pertinente também, só que eu não vou falar ele aqui. Mas hebraico é revelador. Glória a Deus. Aí, ó, testemunho de uma aluna e uma aluna dedicada, maravilhosa. Como é que é assim, Estela? Ó, acho que eu acertei, né? Eu te amo. Como é que eu te amo em Libras? A Estela tem uma história maravilhosa de vida, né? Uma história de superação. Eu gosto do contato com cada um de vocês. Então eu tenho esses cursos para chegar mais perto, tá? Eu tenho esses cursos para poder conversar com vocês e entender. Andréia, Deus abençoe, vai assistir depois. Eu já estou terminando por aqui, tá? Então é isso. Então dia 16, porque o hebraico revela. Tem bastante coisa acontecendo, muito assunto pra gente. Isso mesmo, acertei, ó. Eu te amo em Libras. A Estela. Glória a Deus por sua vida. Todas as pessoas que entram na nossa vida, anote aí. Todas as pessoas que entram na nossa vida.
elas mudam alguma coisa em nós. Elas trazem uma lição para nós. Assim como nós mudamos a vida delas, elas também deixam marcas em nós. Deixam marcas, tá? E que você seja uma pessoa que deixa marcas boas no outro, né? Que as pessoas sintam prazer de estar sentado à mesa com você. Que as pessoas sintam prazer de contar para você algo bom e ruim. Às vezes o algo que é bom é mais difícil ser contado. É mais fácil, eu falo bastante essa frase aqui, é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque você falar, ganhei, irmão, eu comprei, sei lá, vou inventar aqui, gente, no meu carrinho ali, velhinho, comprei um Tesla. Aí a pessoa olha e fala assim, mas um Tesla nem combina com você. Olha que eu já ouvi isso, não era nem por um Tesla. Quando eu cheguei no Brasil em 2019, amém, Rosângela. Deus abençoe vocês, meus alunos. Quando eu cheguei no Brasil em 2019, eu comprei um carrinho muito ruim e fui trocando aquele carrinho. Aí minha mãe me deu um pedacinho de terra no sítio, mas era muito pequenininho. Eu negociei aquele pedacinho de terra era um lotezinho, com um outro carro que eu tinha que era ruim. E comprei um Honda Civic 2007. Nem automático não era de passar a marcha mesmo, era um sofrimento. Vai, tive que aprender. Aí, só que ele era bonito, era preto, bonito, né? Antigo, mas era bonito. E aí uma pessoa me olhou lá dentro, me conhece desde quando eu tinha 12 anos de idade. Não, Luciana, você que está dentro desse carrão? Falei assim, sou eu mesmo, que é isso? Carro barato desse. Ela falou assim, nem combina com você. Pois é. Nem combina com você. Porque eu falei, meu Deus, mas o carrinho tão confortável, eu não gostava dele nem pela boniteza dele. Eu gostava do motor, que era 1.8. Vou explicar por quê. Eu moro, vocês lembram ali onde a Marília Mendonça, no Brasil, né? Minha casa no Brasil, onde a Marília Mendonça faleceu, na cachoeira, tem só montanhas ali, né? O aeroporto estava lá embaixo. Então lá no alto daquela montanha tem uma cidade, chama Piedade de Caratinga. Lá em cima daquela cidade, 7 quilômetros, só subindo, é uma cidade lá muito aconchegante, muito linda. Se você procurar na internet, você vai ver muito rica em cafeicultura, muito rica, muito rica em verduras, hortifruti, riquíssima em trabalhos rurais. E aquela cidade gostosinha lá em cima. Para subir essa serra, 1.0 não compra não, gente, que não sobe. Só que eu só fui saber disso na prática. Eu comprei um carro 1.0 e o carro não subia de jeito nenhum. Tinha quase que andar de primeira para subir. Os motoristas aí vão entender. Então, eu comprei esse carro por quê? Porque era motor 1.8. Mas bebia uma gasolina, mas subia. Subia. Então não estava importando se era esportivo, se não era, eu não estou nem aí com isso. Eu queria que o negócio ali funcionasse, que eu não ficasse passando aperto ali para o carro subir a serra e não subia. Então é isso. É mais fácil as pessoas chorarem com os que choram do que se alegrar com os que alegram. Seja alegre com a conquista dos seus irmãos. Seja alegre de verdade. Fala, você merece. Olha que carro bom. Olha que bênção. Você conseguiu, mesmo que não é do seu gosto, não é do seu agrado, mas é para ele, tá? É para quem comprou. Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui, vai ficar gravado aqui para vocês. E dúvidas e questões, se vocês tiverem comentários sobre quais lives aí vocês querem. Passando essa semana eu vou tirar um tempinho, aí eu volto a fazer umas lives de novo, tá? Tô pensando em gravar
Aqui eu tô no meu quintal. Mas eu tô pensando, vou ver se funciona, eu fazer uns vídeos aqui. Tem umas praias lindas, maravilhosas aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. Eu moro no litoral. Eu não sei se a Andrea já viu falar. A Andrea vem muito por aqui, no Cape Cod, Massachusetts, bem perto de Boston. Então é um lugar maravilhoso, um lugar turístico. Tá cheio de turistas aqui agora. Eu vou ver se eu consigo fazer uns vídeos, nem que seja gravados, nessas praias para vocês verem. A beleza, tem até a bola aqui atrás, ó. Minhas crianças brincam muito aqui nessa grama. E é isso, vou ficando por aqui. Vocês comentem, compartilhem, me ajudem. Que Deus vos abençoe. Deixa eu ver se eu consigo terminar a live do Instagram primeiro. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Vocês também, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.